Oi, espero que esteja tudo bem com você. Nessa segunda unidade, vamos falar um pouco sobre os procedimentos contábeis básicos e a dinâmica patrimonial. Na unidade passada, tivemos o primeiro contato com o balanço patrimonial. Lembrando que no balanço de uma empresa são registrados os valores do ativo, passivo e patrimônio líquido, em uma determinada data, tá? Geralmente 31 de dezembro. Porém, na contabilidade, os registros contábeis são realizados primeiramente em contas, que nada mais é do que o nome técnico dado a cada componente do patrimônio e do resultado. Assim, todos os acontecimentos que ocorrem nas empresas, que podem ser expressos de forma monetária, são registrados pela contabilidade em contas próprias. Vou citar um exemplo para ficar mais fácil. Uma determinada empresa compra mercadorias para revenda e paga à vista. Então eu pergunto, quais contas a empresa deve registrar esta movimentação? Para ficar mais fácil identificar as contas, podemos fazer duas perguntas. A primeira, qual foi a origem do recurso? Bem, como a compra foi realizada mediante o pagamento à vista, a origem do recurso foi do caixa da empresa. A segunda pergunta, onde o recurso foi aplicado? O recurso foi aplicado na compra de mercadorias, em virtude da aquisição deste produto para revenda. Assim, a empresa deve registrar a movimentação realizada nas duas contas, caixa e mercadorias. As contas utilizadas na contabilidade podem ser classificadas primeiramente em contas patrimoniais, onde registramos os bens, direitos e as obrigações da empresa. E temos também as contas de resultado, onde registramos as receitas, despesas e os custos. Nós detalharemos essas contas de resultado mais lá na frente. Vamos falar agora um pouquinho sobre os termos débito e crédito que nós utilizamos na contabilidade? Vamos lá! Na contabilidade, estes termos possuem significados distintos dos adotados na linguagem do cotidiano, em que as pessoas associam o termo débito a algo negativo e o termo crédito a algo positivo. Na contabilidade, não temos que fazer esse tipo de associação. O termo débito é direcionado à aplicação do recurso e o termo crédito à origem do recurso. Estas denominações são simplesmente convenções contábeis. Debitar significa registrar em uma conta, na coluna do lado esquerdo, um determinado valor. Isso representa lançar a débito. Enquanto creditar significa lançar certo valor na coluna do lado direito de uma conta, também conhecida como lançar a crédito. Para compreender melhor, vamos analisar a seguinte situação. Uma empresa foi constituída com um capital social subscrito no valor de R$10 mil em dinheiro. Então, o capital subscrito nessa operação representa o credor e o caixa representa o devedor. Temos nessa relação uma origem e uma aplicação de recurso. Vamos analisar fazendo aquelas duas perguntas novamente? Qual foi a origem do recurso? Bom, a origem do recurso foi a conta capital subscrito. Onde o recurso foi aplicado? O recurso foi aplicado na conta caixa. Então, quais contas foram movimentadas? A conta caixa e a conta capital subscrito. Lançar a débito representa a aplicação de recursos, enquanto lançar a crédito, a origem dos recursos. Fazendo o registro dessa operação, lançaríamos da seguinte forma: a débito, no valor de R$10 mil na conta caixa, e lançaríamos a crédito, o valor de R$10 mil na conta capital subscrito, ok? Então, na contabilidade, o termo lançar significa registrar, através da escrita, um fato contábil. Estes lançamentos podem ser realizados em razonetes, livros contábeis obrigatórios e auxiliares. Nesse momento, que chamamos a atenção para o método das partidas dobradas. Este método ele foi difundido na Itália, no século XV, pelo frade franciscano Luca Pacioli. E até hoje, ele é universalmente aceito, tá certo? Apesar de muito antigo, a gente ainda utiliza esse método. A aplicação do método das partidas dobradas implica compreender que cada lançamento, o valor total lançado nas contas a débito deve ser igual ao total do valor lançado nas contas a crédito. Desta forma, não há devedor ser um correspondente credor. Para cada origem existirá uma ou mais aplicações e para cada crédito existirá um ou mais débitos ou vice-versa. Na prática, para a aplicação do método das partidas dobradas, efetuamos o registro em uma determinada conta, que chamamos de razonete, que é uma representação em forma de T, também chamada simplesmente de conta T. Na conta T, podemos visualizar três partes.
cada parte com uma finalidade específica. Na parte de cima, devemos indicar o nome da conta. No lado esquerdo, os valores lançados a débito e do lado direito, os valores lançados a crédito. Ao registrar um fato contábil, atendendo ao método das partidas dobradas, deve-se registrar a origem e aplicação do recurso simultaneamente. Debita-se a aplicação e credita-se a origem, ou seja, no razonete, para debitar uma conta, deve-se lançar os valores do lado esquerdo e para creditar, deve-se lançar os valores do lado direito. Vamos usar um exemplo para ficar mais fácil? Bem, no exemplo anterior, em que dois sócios decidem constituir uma empresa com capital social totalmente subscrito em dinheiro no valor de R$10.000, se a gente fosse usar essa mesma situação, como ficaria o lançamento no razonete? Bem, primeiro a gente vai perguntar, qual foi a origem do recurso? A origem do recurso foi o capital subscrito, o valor investido pelos sócios. E onde este recurso foi aplicado? O recurso foi aplicado na conta caixa da empresa. Então, vamos movimentar as duas contas, a conta caixa e a conta capital subscrito. Fazendo o registro dessa operação em razonete, lançaríamos da seguinte forma. Primeiro, lançaríamos a débito o valor de R$10.000 na conta caixa, que representa uma aplicação do recurso, e lançaríamos a crédito o valor de R$10.000 na conta capital subscrito, que representa a origem do recurso. Em síntese, o recurso foi oriundo dos sócios através da integralização do capital subscrito e aplicado no caixa. Portanto, debita-se do lado esquerdo a conta caixa e credita-se do lado direito a conta capital subscrito. A conta caixa pertence ao ativo circulante da empresa, enquanto a conta capital subscrito faz parte do patrimônio líquido. Desta forma, o razonete é utilizado para registrar as movimentações da empresa, utilizando um razonete para cada conta. Lembrando que sempre teremos origem e aplicação de recursos, débitos e créditos correspondentes, tá bom? Eu queria que vocês dessem uma olhadinha no segundo capítulo do módulo para consultar mais exemplos e também observar a atividade prática resolvida, tá bom? Quando falamos em escrituração contábil, não podemos deixar de fora o livro diário e o livro razão. São os dois livros contábeis que são obrigatórios na contabilidade e cada um tem uma finalidade própria. No livro diário, os lançamentos contábeis são agrupados por dia, gerando um controle diário dos fatos contábeis. Enquanto no livro razão, os lançamentos contábeis são registrados por conta, gerando um controle individualizado de cada conta movimentada, ou seja, temos os registros individuais de cada conta, ok? Voltando a falar do balanço patrimonial agora, cabe destacar que, como o próprio nome diz, ele representa o patrimônio da empresa em determinada data, ou seja, evidencia os ativos, passivos e o patrimônio da empresa. O balanço patrimonial é estruturado da seguinte forma. No ativo, as contas são classificadas em dois grandes grupos, ativo circulante e ativo não circulante. No ativo circulante, são registradas as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e as despesas do exercício seguinte, enquanto o ativo não circulante é dividido em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Já o grupo do passivo, propriamente dito, estão registradas as obrigações exigíveis da empresa, também conhecido como capital de terceiros. As contas do passivo são classificadas como passivo circulante e passivo não circulante. No passivo circulante são registradas as obrigações de curto prazo, ou seja, as obrigações que vencem no exercício social seguinte. Já no passivo não circulante, são evidenciadas as obrigações exigíveis que possuírem vencimentos em prazo maior, ou seja, as obrigações de longo prazo, consideradas as que vencem após o término do exercício social seguinte. O patrimônio líquido, também conhecido como capital próprio, representa a diferença entre os valores do ativo e do passivo de uma empresa. Os grupos de contas que compõem o PL são capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações em tesouraria e lucros ou prejuízos acumulados, ok? Agora eu quero que vocês compreendam bem a diferença entre o grupo do circulante e o grupo do não circulante. Vamos lá? Preste atenção! Tudo que a empresa tem a receber ou a pagar
até o término do próximo exercício social, nós consideramos circulante. E tudo que a empresa tem a receber ou a pagar após o término do próximo exercício social, nós vamos considerar como não circulante. Vou exemplificar para ficar mais fácil. Considerando que estamos no exercício social de X1, os valores que a empresa tem a receber e a pagar com data de recebimento ou pagamento até o final de X2, nós vamos considerar como circulante. Já os valores que a empresa tem a receber ou a pagar a partir de X3, ou seja, após X2, consideramos não circulante, tá certo? Sempre faça essa associação. Como dito anteriormente, temos dois grandes grupos de contas, as contas patrimoniais e as contas de resultado. Já sabemos que as contas patrimoniais são evidenciadas no balanço patrimonial. Agora, as contas de resultado, onde é que elas são evidenciadas? Bem, as contas de resultado são constituídas pelas receitas, despesas e custos de uma empresa em um determinado período e são apresentadas em outra demonstração contábil. Alguém sabe qual é? É a demonstração do resultado do exercício, também chamada de DRE. Em termos gerais, as receitas compreendem a entrada de recursos ou direitos a receber para o ativo da empresa, que geralmente corresponde à venda de mercadoria, prestação de serviços. A receita também pode ser proveniente de aluguéis, juros sobre depósitos bancários e alguns títulos. Já o grupo das despesas podem ser entendidas como sacrifício patrimonial, o consumo de bens ou serviços que a empresa precisa gastar para gerar uma receita, tá certo? Alguns exemplos de despesas. Nós temos despesas de aluguel, despesas de juros, despesas de seguro, entre outros. Cabe lembrar que o registro das receitas e das despesas obedecem ao regime de competência. Ou seja, independente do seu recebimento ou pagamento, o fato contábil deve ser registrado no momento em que ocorreu. Eu quero que você leia um pouco mais sobre isso lá no módulo da disciplina, tá certo? Regime de competência. Quando confrontamos as contas de resultado, as receitas e as despesas, encontramos o resultado do exercício. Assim, apuramos se houve lucro ou prejuízo nesse exercício. Este confronto de contas pode apresentar um resultado positivo quando as receitas forem superiores às despesas, onde obtemos o lucro, ou um resultado negativo quando as receitas forem inferiores às despesas, gerando assim um prejuízo. No final do exercício social, todas as contas de resultado têm que ser encerradas através do lançamento de encerramento, tá certo? Então, todas essas contas nós vamos levar para a conta de resultado do exercício. Esta conta receberá o saldo devedor das contas de despesas e o saldo credor das contas de receita. Ao final, essa conta resultado do exercício deverá ser transferido para outra conta patrimonial, lucros ou prejuízos acumulados, quando o lucro não for distribuído ou não houver outra distribuição, tá certo? Lembrando que as contas de resultado também são lançadas nos razonetes contábeis. Vamos ver um exemplozinho. No livro, lá no módulo, no capítulo 2, vocês vão ver alguns exercícios resolvidos, então quero que você consulte nesse momento para poder tirar um pouco mais de dúvida, tá bom? Temos a intenção de apresentar alguns procedimentos contábeis básicos, discorrer um pouco sobre a dinâmica patrimonial com este vídeo, falando sobre os tipos de contas, os lançamentos contábeis, fazendo introdução ao método das partidas dobradas e o registro em razonetes. Além de apresentar a estrutura do balanço patrimonial e comentar sobre as contas de resultado. Destaco que é imprescindível a sua participação no ambiente virtual, a leitura cuidadosa do módulo e a resolução dos exercícios, tá certo? Pois este vídeo foi apenas uma apresentação e introdução da segunda unidade da disciplina de Contabilidade Introdutória 1. Um abraço da professora Lorena e até a próxima!